Irmãos, eu quero falar sobre esse assunto hoje, crescendo na graça e no conhecimento. É uma sequência dos nossos estudos do livro de Hebreus. E hoje nós vamos falar, se der tempo, Hebreus 5, de 1 a 14. Se não der tempo, eu vou falar até o 10. Aí de 11 a 14 eu fico para a próxima. Mas vamos ver se o Senhor nos dá tempo suficiente para isso, considerando que hoje nós temos ceia. Então, se o tempo ficar muito apertado, eu prometo que eu paro no versículo 10. E aí, no próximo estudo, eu faço do 11 ao 14. Então, vamos lá. Hebreus, capítulo 5, versículo de 1 a 14, diz assim: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O final aqui ele pega pesado, né? Ele dá uma chuchada boa, né? Chama aqueles irmãos de crianças espirituais. E o título desse estudo é baseado em Hebreus 5, 14. Crescendo na graça e no conhecimento. Já fazendo uma aplicação, essa bronca é para nós também, tá? É para cada um de nós. É para cada um de nós deixarmos de ser crianças espirituais e sermos adultos. Pararmos de nos alimentar com o leitinho e começar a comer alimentos sólidos. Porque, tendo em vista o tempo decorrido, tem muito crente que parece que não cresce. Continua sempre precisando que explique de novo as mesmas coisas. Pois bem, no versículo 16 do capítulo 4, diz assim lá: para nós nos achegar confiadamente ao trono da graça, para recebermos misericórdia no tempo oportuno. Esse versículo nos mostra que o trono da graça, ele tem misericórdia que não acaba nunca. Então esse acesso é para cada um de nós, para cada um de você que crê e busca no Senhor, que precisa do Senhor, que busca essa misericórdia no trono da graça.
Tem misericórdia lá, irmão, para quem quiser. Tem misericórdia, é uma fonte inesgotável de misericórdia que existe no trono da graça. O Senhor Jesus Cristo transformou esse tribunal, como eu disse no último estudo, transformou o tribunal em trono de graça. E isso ele fez de graça para nos salvar de graça para pessoas como eu e você, que não merecemos a graça. E esta afirmação nos dá a garantia de que esse estoque de misericórdia, ele é muito grande. Pois bem, este versículo é uma ligação que ele faz com o capítulo 5, onde ele começa a tratar de algumas semelhanças entre os sumos sacerdotes do Antigo Testamento com o sumo sacerdote único, que é Jesus Cristo. Então nós podemos falar dos sumos sacerdotes versus o sumo sacerdote. Muitos do Velho Testamento contra um do Novo Testamento, que é o único sumo sacerdote. E Arão, ele serve como modelo, porque ele foi o primeiro sumo sacerdote. Eu quero fazer algumas semelhanças entre esses sumos sacerdotes e Cristo, e depois eu quero fazer um contraste que ele faz toda a diferença. Primeiro, todo sumo sacerdote, ele era tomado dentre os homens. Isso está lá no versículo 1, você pode acompanhar na sua Bíblia. Todo sumo sacerdote, ele precisava ser tomado de entre os homens. Por quê? Porque os sumos sacerdotes, eles foram designados por Deus por uma tribo. Eu disse, Jacó teve 12 filhos. Entre as tribos de Jacó, teve uma tribo chamada Levi. Todo sacerdote necessariamente tinha que ser da tribo de Levi. Arão era da tribo de Levi. Então, os sumos sacerdotes eram homens, eles precisavam ser homens. E da mesma forma, Jesus Cristo foi tomado dentre os homens, porque ele era 100% homem. E por que precisava ser um dentre os homens? Por que não podia ser um anjo, um sumo sacerdote? Porque o anjo não tinha sacrifício para oferecer. Porque o anjo, ele não tinha passado pelas mazelas da humanidade. Por isso que ele não podia ser sumo sacerdote. O sumo sacerdote precisava ser de entre os homens e precisava ter passado por todas as mazelas do que o homem passa. Os sumos sacerdotes antigos, como nós lemos aqui, eles tinham que oferecer sacrifício pelo povo, mas por eles também, porque eles erravam tanto quanto o povo. Mas Jesus não. Apesar de ele ser homem, ele é o sumo sacerdote, porque ele não pecou, ele não foi infectado com o pecado, apesar de conhecer tudo sobre pecado. Segundo ponto, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo. Ser sumo sacerdote, dando sequência aqui, senão quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Ser sumo sacerdote não é voluntariado. Não era voluntariado, eu não me voluntario, eu quero ser sumo sacerdote. Não pode, não tem jeito. Ser sumo sacerdote tem que ser chamado. Tem que ser chamado por Deus, como foi o caso de Arão. E acontece que nós tivemos casos na Bíblia, histórias na Bíblia, apesar de ter que ser chamado por Deus, haviam pessoas que queriam ser sumo sacerdote, e por isso eles faziam bobagem para querer esse cargo de sumo sacerdote. E a Bíblia nos fala de 3 pessoas, talvez vocês conheçam os nomes dessas pessoas, que eram da tribo, um era da tribo de Levi, 2 era da tribo de Ruben, que queriam justamente exercer essa liderança. O nome deles é Corá, ou Coré, Datã e Abirão. Nomes bem conhecidos, né? Está lá em Números, capítulo 16, que diz assim, Corá ou Coré, olha a genealogia dele, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Percebe? Ele era da tribo de Levi, portanto, sacerdote. Tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Percebe que nós estamos falando aqui? Quem era Levi? Os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Quem era Ruben? Ruben é o primeiro filho de Jacó, o primogênito de Jacó. Portanto,
era da tribo de Israel. Poderia requisitar autoridade? Não. Por que não? Porque sacerdote não era da tribo de Ruben, sacerdote era da tribo de Levi. Mas, olha o que diz o versículo 3, perdão. Ajuntaram, Números 16, 3. Ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta! Toda a congregação é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? O que estava acontecendo aqui? Inveja pura, dor de cotovelo. Eles não estavam aceitando a liderança de Moisés, e eles não estavam aceitando o sumo sacerdote de Arão, o sacerdócio de Arão. Eles queriam exercer a primazia. Ué, afinal de contas, Corá era da tribo de Levi. Então ele é sacerdote, só que Deus chamou Corá para ser sacerdote e não sumo sacerdote. Corá foi, junto com os outros sacerdotes, ele tinha que cuidar do templo. O que é cuidar do templo? Lavar o templo, receber todos os animais que vinham para o sacrifício, cortar os animais, aspergir o sangue, limpar toda aquela sujeira, cuidar de todo o entorno do templo e quando desse conta, desse tempo, cantar. Louvar o Senhor. Agora, você imagina o seguinte, o sacrifício era feito de segunda a segunda. Um monte de animais eram trazidos, e o sacerdote é que cortava todos aqueles animais, é que fazia os sacrifícios. Então, tinha muito trabalho para ser feito. O Senhor chamou Corá para isso, e não para oferecer o sacrifício, que esse é o trabalho de Arão. Então, eles não aceitavam esse tipo de autoridade. Só se adiantando, lá para frente, se você ler, quando eles desafiam Moisés, Moisés fala assim para eles, numa outra passagem: se Deus não fala através de mim, ou fala através de vocês também, então vocês vão ter uma morte natural. Agora, se Deus me chamou para esse trabalho, parafraseando, vocês vão ter uma morte excepcional. E a Bíblia diz que a terra se abriu e eles desceram vivos. Só isso aconteceu. Entendeu? Então, o que a gente fala? O sacerdócio, o sumo sacerdote, o chamado não era coisa brincadeira, não era vocacionado, era chamado. Havia um questionamento por conta deles. E para acabar com essa brincadeira toda, Deus faz um concurso entre as tribos, só que ele mesmo que ia fazer análise de perfil, para saber quem que poderia ser sumo sacerdote. Então, o que ele fez? Ele falou assim, cada um traz um cajado, onde chama de bordão. Cada um traz um bordão, coloca aqui no tabernáculo, na tenda da congregação, lá no tabernáculo do Senhor. Só que o bordão, o cajado, o pedaço de pau da tribo de Levi, Moisés, você escreve nele Arão. Todos os outros você coloca o nome da tribo. Então, você coloca aqui na tenda. Amanhã eu vou escolher qual vai ser o sumo sacerdote. E se você olhar lá a Bíblia em Números capítulo 17, de 1 a 5, depois 8, você vai ver que no outro dia, a hora que Moisés entra na tenda, o cajado de Arão tinha florescido. Ele tinha virado árvore. E mais que isso, o versículo 8 diz assim, no dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do tabernáculo, viu que a vara de Arão pela tribo de Levi havia florescido, os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e produzido amêndoas. Só isso, numa noite. Agora você imagina se um pedaço de pau seco florescer e dar amêndoas. Isso significava o quê? Que Arão tinha sido escolhido. Por isso que a Bíblia fala que dentro da Arca da Aliança tinha 3 coisas. Tinha a tábua da lei, tinha um pouco do maná e tinha o cajado de Arão que floresceu. Esse é o cajado de Arão. Esse é o sinal que Deus tinha dado para quem ele ia escolher. Ou seja, Arão tinha sido escolhido porque o cajado de Arão tinha florescido. Aí os outros cataram os seus cajados e foi todo mundo embora. Muito bem. Da mesma forma que Arão não se intitulou sumo sacerdote, mas foi designado por Deus, Jesus também não se declarou sumo sacerdote. Mas ele foi
constituído sumo sacerdote pelo Pai. Hebreus 5, 4-6 diz isso daí. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Interessante que esses dois textos aqui, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, estão justamente em dois salmos. O primeiro está no Salmo 2,7 e o segundo está no Salmo 110,4. E aqui tem um detalhe: tu és sacerdote para sempre. Qual a diferença disso daqui para os outros sacerdotes? Os outros sacerdotes, ou sumos sacerdotes, morriam. Eles eram impedidos de continuar pela morte. Só que nenhum sumo sacerdote, quando chamado, recebia essa benécias, esse privilégio de dizer: você é sumo sacerdote para sempre. Isso foi dado só para Cristo, porque Ele vive e Ele vive eternamente. Se você, mais para frente a gente vai chegar, e já falei isso aqui, que Ele não precisa morrer de novo. Ele não precisa sofrer de novo. Ele já fez isso uma única vez e para todo o sempre. Ele já perdoou os nossos pecados uma única vez. Ele já foi para a cruz uma única vez. Ele não precisa ir novamente. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Isso, irmãos, nos dá uma alegria muito grande. Nós não corremos o risco do nosso sumo sacerdote deixar de ser a semana que vem. E aí, quem que vai ser o meu mediador? Porque os sacerdotes e os sumos sacerdotes, eles atuavam como mediadores entre Deus e os homens. Eles expiavam os pecados, eles faziam a cerimônia de perdão dos pecados. Você imagina se nós não tivéssemos certeza que o nosso sumo sacerdote ia estar vivo a semana que vem? Ou o mês que vem, ou o ano que vem? Mas nós não temos essa dúvida, porque o nosso sumo sacerdote, ele é eterno. Ele vive para todo sempre. E nós não precisamos agendar para chegar diante dele. Nós não precisamos marcar hora. Nós não precisamos mandar ofício. Nós não precisamos ver se ele pode. Nós podemos chegar diante dele a hora que nós quisermos. Que ele está pronto para nos ouvir. Ele é o mediador entre Deus e nós. Ele nos reconciliou você, que era inimigo de Deus, ou inimiga de Deus. Ele reconciliou você com Deus. E de graça ele fez isso. De graça. Muito bem. O sumo sacerdote, eu já falei tudo sobre o sumo sacerdote aqui, que ele era representante dos homens perante Deus. É tudo isso que eu falei. Os sumos sacerdotes representavam os homens perante Deus. E Cristo fez o mesmo trabalho. Só que o seguinte, o fato, isso daqui João Calvino disse, o fato de o Filho de Deus desfrutar conosco de uma natureza comum não denigre a sua dignidade. Ao contrário disso, eleva ainda mais para proveito nosso. Porque Jesus se tornou homem, isso não fez dele pecador, muito pelo contrário, fez dele um igual a nós para experimentar o que nós experimentamos, para quando eu clamar a ele, ele saber o que eu estou clamando. Ele não tem uma visão superficial da situação. Ele tem uma visão real da situação. Ele não ouviu falar das suas tentações, ele passou por elas. Por isso que ele pode te socorrer. Por isso que ele pode me socorrer. Isso é maravilhoso. E os sacerdotes, eles se compadeciam dos pecadores. Por que eles se compadeciam? Por que eles tinham compaixão dos pecadores? Justamente porque eles eram pecadores também. O primeiro sacrifício que eles faziam era para eles. O primeiro pedido de perdão era para eles, porque eles eram pecadores tanto quanto o povo que estava lá fora esperando eles receber o perdão.
Da mesma forma que o sumo sacerdote e os sacerdotes eram pecadores, o povo também era. Por isso que ele se compadecia. E Cristo, da mesma forma, se compadeceu do povo dele, que somos nós. Agora, qual a diferença disso? A compaixão de Jesus foi tão grande que ele é o sacrifício. Ele se entregou como sacrifício vivo. Os sumos sacerdotes faziam sacrifício, matavam o animal. Cristo é o sacrifício. Por isso que a Bíblia diz que sangue de bode e de ovelhas nunca aperfeiçoou nada. Porque aquele sacrifício que os sumos sacerdotes faziam apontava para o sacrifício real, verdadeiro, perfeito, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquele sacrifício era simbólico, não era perfeito. O sacrifício perfeito só Cristo fez. Por isso que nós temos esse prazer, essa maravilha, essa alegria, essa certeza de que o nosso sumo sacerdote é melhor do que aqueles sumos sacerdotes do passado. E agora, como eu disse, eu quero só fazer um contraste, que eu já falei praticamente tudo, que é justamente isso. Volto lá para Hebreus 5, 2, 3, que diz assim, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Isso fala dos sacerdotes humanos. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Essa é a postura do sacerdote. Qual que é o contraste que eu quero fazer aqui? É justamente o que eu acabei de dizer, que diferentemente destes sumo sacerdote, Cristo não morreu. Aliás, morreu e ressuscitou, vive para todo sempre. Mas havia, irmãos, como eu disse, o sumo sacerdócio era um chamado. Mas mesmo assim, havia ambições para isso. E Cristo, ele, pelo contrário, ao invés de ele se exaltar, ele se humilhou até o mais baixo daquilo que ele poderia se humilhar, que é abrir mão da sua glória, é não querer, é não fazer conta, ou não, como é que eu vou usar a palavra? Cobiçar o trono de Deus, mas se humilhar, se fazer figura humana. Agora, a gente fala isso, parece que é muito simples. Agora, irmãos, tenta imaginar a segunda pessoa da Trindade. O Deus que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, que sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse Deus, a segunda pessoa, vir a este mundo, se fazer homem, carne humana, vestir a nossa pele, comer a nossa comida, passar o nosso sono, beber a nossa água, tropeçar, sofrer, ser esbofeteado, sangrar por mim e por você. Ele fez isso. Por isso que ele é o grande sumo sacerdote. Por isso que ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Por isso que eu não preciso mais nada. Por isso que eu não preciso aumentar, eu não preciso melhorar o sacrifício de Cristo. Também eu não preciso diminuir o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi e será suficiente. Não há nada melhor, não há nada maior. Ele fez isso por amor de mim e por amor de você. Sabe, irmãos, isso é motivo para nós chorarmos. Esse motivo para nós rirmos. Esse motivo para nós glorificarmos, para nós aplaudirmos o Senhor, porque foge a nossa compreensão, a minha pelo menos, foge. Como é que pode esse amor? Por uma tranqueira que nem eu. Pois é, e ele fez isso, por uma tranqueira que nem você também. Ok, dando sequência, Hebreus 5, de 7 a 10, diz assim,
ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, presta atenção nessa frase, irmãos, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Fácil. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. O que significa isso? Isso fica claro que Jesus passou um período como nós. Nos dias da sua carne, demonstra que ele viveu aqui como nós. Ele passou pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas provações que eu e você passamos. Se não fosse assim, ele não poderia ser o nosso sumo sacerdote. Calvino diz assim, ao dizer nos dias da sua carne, ele indica que o tempo de nossa miséria humana é limitado. Puxa, que maravilha! Seria um estado dificílimo e quase impossível de suportar se não vislumbrássemos um ponto final dos nossos sofrimentos. Que maravilha! Quando ele diz no tempo da sua carne, irmão, significa que vai ter um fim os nossos sofrimentos. Vai ter um fim as nossas provações. Vai ter um fim, irmão, irmã, as suas lutas. Vai ter um fim. Um dia isso vai acabar. Por quê? Porque ele já venceu por nós. Se não fosse assim, que esperança nós teríamos? Se nós não vislumbrássemos o fim desse tempo que nós vivemos aqui, buscando algo melhor, eterno, seria fácil, seria impossível viver aqui. Não havia nenhuma expectativa para nós, mas há uma expectativa, porque ele viveu um tempo como carne. Só que hoje ele vive à direita da majestade. Ele vive para todo o sempre. Irmãos, e eu quero dizer para você o seguinte, lembra que eu falei? Ele foi ouvido na sua oração. Mas espera aí, como é que Jesus foi ouvido? Ele orou para livrar da morte. Ele diz assim, clamou com orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido. Mas como que Jesus foi ouvido se ele foi para a cruz? Como? Como que ele foi ouvido? Ele orou para ser livrado da morte, mas como é que ele foi ouvido se ele morreu na cruz? Irmãos, Jesus não estava orando para ele se safar da morte na cruz. A vitória de Cristo não foi na morte, mas na ressurreição. Ele foi ouvido quando o Pai o trouxe dos mortos no terceiro dia. Aí que foi a vitória de Cristo. Ele foi ouvido quando ele triunfou sobre a morte. Nós podemos falar, como 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pois o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas nós somos salvos graças ao Senhor Jesus Cristo, ou por intermédio do Senhor Jesus Cristo. A vitória de Cristo, irmãos, foi na ressurreição e não na morte. Ele passou pela morte, só que ele foi ressuscitado pelo Senhor. E aí foi aonde ele foi atendido na oração. O Senhor o trouxe de volta. E a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com ele. Se nós morremos com ele, nós fomos ressuscitados com ele para uma nova vida. Romanos 6,6
diz isso, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Irmãos, o nosso velho homem foi na cruz do Calvário pregado em Cristo, com Cristo, e quando ele foi ressuscitado, você, se crê, foi ressuscitado com ele para uma nova vida. Por isso que nós podemos dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Hoje, Cristo vive em mim. E isso o nosso sumo sacerdote fez. Embora, se Cristo fosse intocável por qualquer dor, presta atenção, se Cristo fosse intocável por qualquer dor, nenhuma consolação provinda de seus sofrimentos nos atingiria. Se ele não tivesse passado por tudo o que eu e você passamos, então ele não entenderia, a consolação dele não nos atingiria. Agora, como ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós, então ele sabe o que eu estou passando e o que você está passando. E ele pode nos socorrer. Aliás, ele nos socorre. O versículo 8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu a obediência não significa que Cristo fosse pecador, mas que sua submissão na fornalha da cruz foi íntegra e evidente. Irmãos, ele passou ali naquela cruz, ele levou ali naquela cruz todos os pecados da humanidade. O sofrimento é o preço da obediência do Filho. Esse é a obediência. Ele renunciou sua própria vontade e entregou-se de tal modo ao Pai, que espontânea e voluntariamente enfrentou a morte, a qual tanto temia. Com isso, Cristo nos ensina até que ponto nós temos que ir. Até que ponto nós estamos dispostos a ir pelo Evangelho, por Cristo, pelo Senhor. Ele obedeceu e foi para a morte, e morte de cruz. Será que nós hoje vamos também? Nós morremos, estou falando literalmente. Será que nós hoje, nós confessamos, nós somos crentes suficientes para dizer não, eu não nego o meu Senhor por nada neste mundo. Pode apontar aí o que você quiser e pode fazer, eu não nego o Senhor Jesus. Ou será que na primeiro vento a gente já rapa fora e nega tudo? Irmãos, ele demonstra aqui até que ponto nós temos que ir, nós precisamos ir pelo Evangelho. Hebreus 5, 9 e 10 diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aí eu vou perguntar para vocês, ele tornou-se autor da salvação para todo mundo? Não. A Bíblia diz para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. Isso demonstra que muitos não lhe obedecem. Muitos não querem. Muitos negam. Muitos desprezam. Mas todos os que lhe obedecem, ele oferece salvação. Todos os que, vamos falar o evangeliquez, todos que creem nele, todos que o receberam, todos que o confessam como Senhor e Salvador dele, ele se tornou o autor da salvação destes. Não é para todo mundo, mas é para todos aqueles que creem neles. E tendo sido nomeado, o versículo 10, por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Como eu disse no início, o sumo sacerdócio, ele não é voluntariado, mas ele precisa ser chamado. Esse Melquisedeque, Jesus amado,
Esse Melquisedeque é uma figura extremamente misteriosa na Bíblia. O autor vai falar dele detalhadamente no capítulo 7. Então nós vamos esperar até lá para falar dele. Mas nós só podemos adiantar um pouquinho que Melquisedeque, ele recebeu o dízimo de Abraão. Então, se ele recebeu o dízimo de Abraão, ele era maior que Abraão. E Jesus foi constituído sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sabemos que Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Da tribo de Judá não sai sumo sacerdote. Por isso que ele é um sumo sacerdote superior, porque ele foi constituído sumo sacerdote não pela ordem da tribo de Levi, mas pela ordem de Melquisedeque, que é superior a Abraão, superior a Levi, sem genealogia, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe como morreu. Isso significa que se torna uma ordem de sumo sacerdócio eterno. Mas isso, sobre Melquisedeque, a gente vai falar um pouco melhor no capítulo 7. Mas é uma figura que demonstra que é um tipo de Cristo, porque a gente não sabe nada a respeito deste homem. A única coisa que nós sabemos é que Abraão pagou dízimo para ele quando voltou da morte dos reis que sequestraram Ló. Muito bem, vamos caminhando para o fim então. 11 a 14 diz assim: a respeito de Melquisedeque, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, guarde essa palavra, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na prática da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eles não conseguiam entender o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque por um único motivo, porque eles tinham se tornado tardios em ouvir. Aqueles irmãos estavam sendo indolentes, preguiçosos, e não estavam entendendo aquilo que o autor estava falando. O tempo que eles já conheciam o Evangelho era suficiente para eles serem mestres, para eles serem pregadores, para eles serem professores, para eles terem uma fé sadia, para eles não se deixarem abalar por qualquer vento, mas eles continuavam sendo crianças espirituais. Qualquer coisa abalava, qualquer coisa, mas será que é assim? E o autor diz, vocês estão tardios no entender, vocês são preguiçosos, vocês não querem entender. Irmãos, isso serve para nós, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, é o tema da nossa mensagem. Nós precisamos investigar a palavra, não podemos ficar no rasinho. Sabe quando você entra no mar assim, até a canela vai tranquilo, depois começa a água a bater na cintura, começa a querer nadar, precisa nadar, senão morre afogado. Irmãos, nós precisamos ficar no raso, nós precisamos aprofundar, nós precisamos orar ao Senhor, que o Senhor nos dê conhecimento, nos dê oportunidade de conhecer a Ele. E esses irmãos, eles estavam precisando de leite, e o autor estava querendo dar a eles alimento sólido. E Paulo, só para não falar que ficou só em Hebreus, Paulo usa essa mesma expressão em 1 Coríntios 3, 3, de 1 a 3, quando diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
e sim como a carnais. Aqui Paulo pega mais pesado ainda. Como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que acontecia em Corinto? Corinto é uma cidade, uma igreja que tem muitos problemas, mas aqui o principal, vários problemas, mas um deles, uns queriam ouvir mais Paulo, outros queriam ouvir mais Pedro, outros queriam ouvir mais Apolo. Por quê? Porque eles iam para a praça e os filósofos faziam as suas oratórias. Ali um fazia, cada um mais bonito que o outro. E o pessoal vinha para a igreja e achava que a pregação tinha que ser no mesmo ritmo. Por isso que um dizia assim, eu prefiro a oratória de Paulo, eu prefiro a oratória de Pedro, eu prefiro a oratória de Apolo. E os mais espirituais diziam, eu prefiro Cristo. Entendeu? Havia uma separação. Aí Paulo vem dizendo, diz assim, por um acaso foi Paulo crucificado? Foi Apolo crucificado? Não, foi Cristo. Então para com essa facção, com essa separação, com essa preferência. Por isso que eu estou dizendo para vocês, são crianças, vocês precisam crescer espiritualmente. O alimento sólido que o autor estava querendo dar para esses irmãos era o sacerdócio de Cristo. Era o sacerdócio de Cristo. Era isso que ele estava dizendo. Por quê? Eles tinham bastante conhecimento e aceitavam muito bem que Jesus Cristo era rei e que Jesus Cristo era profeta, mas que Jesus Cristo era sacerdote, ainda estava um pouco confuso. E aí o autor aos Hebreus vem justamente para eliminar essa questão e dizer, olha, deixa de ser criança espiritual, torne-se adulto, porque o nosso grande, único, sumo sacerdote é Cristo Jesus. Amém? Deixa eu fazer só duas aplicaçõezinhas, que eu acho que eu já até falei. Sempre que os nossos males nos oprimem e nos torturam, elevemos nossa mente para o Filho de Deus que suportou o mesmo fardo. Sempre, irmãos, que você estiver passando por uma dificuldade, seja ela qual for, volte os teus olhos para Hebreus 4,16, que diz que é naquele trono de graça há misericórdia para todos. Volte os seus olhos para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Ele sabe o que você está passando, ele te entende e por isso ele pode te socorrer. Segundo, nesta certeza de que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, deixemos de ser crianças espirituais e passemos a ser maduros na fé. Isso aqui é para quem está falando, tá? Terceira, é necessário cortar o cordão umbilical da dependência espiritual. O Espírito Santo capacita cada um de nós. Cada um de nós. Irmãos, corte essa dependência espiritual. O que eu estou falando com isso? Corte essa dependência de que, não tem que ser o pastor, tem que ser o líder, tem que ser o fulano porque é ele. Irmãos, corte essa dependência espiritual. Busque ao Senhor, você. O Espírito Santo que fala com o pastor, fala com você também. A Bíblia, a tradução do pastor não é diferente da sua. Entendeu? A mesma capacidade o Senhor dá para cada um de nós. Então, irmãos, é responsabilidade nossa. Aqui, eu já falei algumas vezes, aqui tem um versículo que é no livro de Atos, onde os bereanos, eles pesquisavam se o que o Paulo estava falando era verdade. Isso aqui é real. Irmãos, leiam a Bíblia, orem ao Senhor, estudem, pesquisem. Se não souber, se tiver dúvida, pergunte para as pessoas. Pergunte para o Marcos Salles. Entendeu? Pergunta para ele como é que é o negócio. Só para ele. Pergunta, pode perguntar para mim também, se eu não souber, a gente vai pesquisar. Mas, irmãos, isso é interessante, a gente aprender. Por exemplo, de quinta-feira, nós passamos as quintas-feiras, não é gostoso? Ali tem tanta dúvida que a gente consegue sanar, mas deixemos de ser crianças espirituais. Vamos avançar, irmãos. O Augusto Nicodemos diz o seguinte, que o evangelho é a mesma coisa que andar de bicicleta. Se você só subir nela, você vai cair, amigo. Você precisa subir e pedalar.
Ou então, dá outra referência. É a mesma coisa que quem morou no sítio aqui, nadava em correnteza. Não é, irmão? Nadar em correnteza. Se você não bater os braços, filho, você vai para trás. Então, não existe estacionado no Evangelho. Ou você progride ou você regride. Então, caminhemos, irmãos, confiadamente, para frente, em busca, porque tem uma cidade, uma vida eterna esperando aqueles que creem no Senhor. Amém?